Ele parte com tudo, determinado. Antares promete acabar com ele antes que seus exércitos sombrios cheguem. Mas Jim encara o dragão com firmeza e diz: o sol é o que cria as sombras mais escuras. E então convoca todo o seu exército das sombras para que segurem Antares. O rei dragão berra de fúria, prometendo esmagá-lo. Mas Jim agora segura algo mais do que uma arma. É a adaga que um dia pertenceu ao seu pai, agora carregando sua vontade e a de Ashborn. Um poder nascido da dor, da esperança e da determinação. Num único movimento, ele avança com tudo. A fusão dessas vontades cria um ataque impossível de conter. E com um corte, Jim Woo divide o Rei Dragão ao meio. No mesmo momento, os céus se despedaçam em milhares de fragmentos. Após ser cortado ao meio, Antares se pergunta como isso foi possível. Ele tem certeza de que não havia nenhum portal ali quando chegou. Seria necessária uma quantidade monstruosa de energia para conectar os dois mundos. Então, como o exército dos governantes está ali? Ele se pergunta, desde quando Jim Woo planejava isso? Como ele se comunicou com eles? Jim explica que só há uma maneira de conseguir isso, através dos receptáculos na Terra. Antares diz que faz sentido usar os receptáculos dos governantes para preparar um portal até a Terra. Ele reconhece que Jim Woo encontrou uma forma de vencer a guerra mesmo que perdesse a batalha, e admite que foi completamente derrotado por ele. Jim então pergunta se foi Antares quem mandou o Monarca das Chamas Brancas e o Monarca das Bestas atacarem o Monarca das Sombras. Antares, surpreso, quer saber se eles disseram isso. Jim apenas responde com um sorriso. Ashborn mandou um abraço. Ao ver isso, Antares perde o controle e avança com fúria, mas é rapidamente perfurado de vários lados pelo exército prateado dos governantes. Ferido, ele encara um deles e admite que nunca teve chance de vencer. Diz que irá esperá-los no sono eterno e que um dia encontrará Jim Woo novamente. Jim responde que também o verá em breve, e assim o mais temido dos monarcas é derrotado. Um dos governantes se aproxima e diz que Jim encerrou a guerra deles e que não sabe como agradecer. Jim responde que se ele realmente insiste, tem um único pedido, que usem mais uma vez a taça da reencarnação. Os governantes se espantam. Repetem a pergunta: ele realmente quer voltar no tempo? Jim confirma. Eles explicam que, ao fazer isso, os monarcas manterão a consciência do que aconteceu até agora. Ele realmente quer carregar esse fardo sozinho? Quer lutar essa guerra por conta própria? Afinal, entre todas as tentativas dos governantes, essa foi a que chegou mais perto de dar certo. Jim diz que perdeu muitas pessoas queridas durante a batalha e que só quer uma chance de salvá-las. Os governantes o alertam. Se ele usar a taça, não poderá usá-la novamente. E mais, se voltar no tempo, ninguém se lembrará do que ele fez, nem do sacrifício que fez para impedir a invasão dos monarcas. Se fracassar, não ganhará nada. Se vencer, também não será lembrado. Mesmo assim, ainda quer fazer isso? Jim para por um instante, mas então sorri. Lembra-se das pessoas que ama, da razão pela qual se tornou mais forte, e responde com firmeza: vou voltar no tempo. Um dos governantes diz que Jim não quer apenas salvar uma parte do mundo, mas o mundo inteiro. Diz que ele o lembra muito Ashborn, seu antecessor, e lhe deseja sorte. Antes de usar a taça, Jim faz uma última pergunta: o que acontecerá com suas sombras, já que elas não existiam antes no passado? O governante explica que seres que não pertencem àquela linha do tempo vão desaparecer, enquanto os que existiam permanecerão. Jim sorri mais uma vez. Agora sim, está pronto. Eles erguem a taça e desejam que sua coragem seja capaz de salvar o mundo. E então tudo se apaga. O mundo é resetado e a história começa novamente. Uma luz intensa se espalha por todo o planeta, tocando cada caçador e cada ser humano. E então, tudo silencia. Em casa, a irmã de Jin Woo o chama para tomar café. A mãe está na cozinha preparando o café da manhã, e o pai, tranquilo, lê o jornal. Ao ver seu pai, as lágrimas escorrem sem controle. Eles perguntam o motivo, e ele diz que acabou de acordar de um pesadelo terrível. Mas agora tudo está bem. Pela primeira vez em muito tempo, Jin Woo está com sua família completa. Ele recebeu uma nova chance de fazer as coisas do jeito certo, e não pretende desperdiçar. Ele sabe que ainda há perigos à espreita, que os monarcas ainda tramam no silêncio do universo, bem atrás daquele céu azul. Mas por agora, ele quer apenas aproveitar um pouco dessa paz. Quer viver como um jovem comum, pelo menos por um tempo. Um pequeno descanso não faz mal, especialmente quando nada está acontecendo. Um momento de calma antes da tempestade, uma recompensa pelo que ainda está por vir. Mas o dia inevitável chega. Ele parte em silêncio, deixando apenas um bilhete para a mãe. Volto quando terminar o que preciso fazer. Em outro mundo, Beru Ibelion,
estão sobre uma pilha de monstros derrotados, em um lugar vazio e solitário, onde só restam batalhas sem fim. E então, Jin-Woo aparece, revelando sua nova forma. O monarca da transfiguração está morto. Já se passaram 27 anos naquele mundo, mas, por sorte, ali o tempo corre diferente. No mundo real, apenas 2 anos se passaram. Ele sorri, pensando em como sua família vai reagir ao seu retorno. Belion se aproxima e avisa: não há mais inimigos vivos naquele lugar. Jin-Woo respira fundo e declara que dessa vez eles não irão perder. E comanda: ergam-se. Enquanto isso, no reino de Antares, a notícia finalmente chega. Ele é o último monarca que restou. Cansado de fugir, Antares decide que chegou a hora de encarar a batalha final. Ele admite que não esperava que Jin-Woo usasse o cálice e o respeita por isso. Mas agora, só um pode sair vivo. As sombras se movem e o novo monarca aparece diante dele. Antares se apresenta mais uma vez e pergunta o nome do seu oponente. Com firmeza, Jin-Woo responde: meu nome é Jin-Woo. E então, sem mais palavras, os dois partem para a batalha final, cada um liderando seu exército, prontos para decidir o destino de todos os mundos. 2 anos se passaram no mundo real. Tudo seguia normalmente até que Selner, a maior vidente do planeta, fez uma nova profecia. O Deus que trará o caos logo cairá sobre esta terra. Se fosse outra pessoa, ninguém daria atenção. Mas era ela, a mesma que, desde que recebeu seu dom, acertou todas as grandes catástrofes do mundo. Então, quando um enorme buraco negro se abriu no céu de Seul, o mundo inteiro prendeu a respiração. Todo mundo achou que era o começo do fim. Mas nada aconteceu. O portal ficou lá, parado, sem emitir som ou sinal de vida. Pelo menos era o que todos pensavam. De dentro dele saiu Jin-Woo. Um emissário dos governantes já o esperava. Parabenizou Jim. Disse que ninguém acreditava que ele conseguiria chegar tão longe, mas que no final, ele surpreendeu todos. Falou que cada passo dele carrega o peso de milhares de soldados. Jim não perdeu tempo e logo perguntou se ele estava ali só para isso. O emissário explicou que tinha uma mensagem importante para entregar. Foram conversar com calma numa sorveteria da cidade. Jim aproveitou para saborear algo decente. Afinal, depois de tanto tempo vivendo entre lutas e sangue, ele sentia falta de algo simples como um bom sorvete. Sem enrolar, perguntou o que os governantes queriam. O emissário agradeceu tudo o que ele fez, mas Jim pediu para cortar as formalidades. Então ele foi direto. Os governantes estavam preocupados com o poder de Jim. Aquele mundo não tinha mana, e alguém com tanto poder poderia quebrar o equilíbrio natural das coisas. Por isso, sugeriram mandá-lo para outro mundo, um lugar preparado para receber alguém como ele. Jim entendeu a indireta e comentou que, se era assim, eles também podiam simplesmente selar seus poderes. O emissário confirmou, mas logo percebeu que falou demais. A atmosfera mudou. A energia ao redor de Jim ficou pesada, ameaçadora. Ele encarou o emissário e perguntou se agora, que não era mais útil, os governantes estavam tentando descartá-lo por medo. Desesperado, o emissário disse que não era nada disso. Mostrou o celular e explicou que, pouco antes da chegada de Jim, a profecia de Selner já estava causando pânico. Disse que, só com a presença dele, novas pessoas com poderes poderiam surgir. Jim não disse mais nada. Pediu para conversarem sobre isso em outro momento. Ficando sozinho, Jim se perdeu em seus próprios pensamentos. Começou a se perguntar se cada ser vivo tem mesmo um propósito. Se ele, agora é praticamente um deus, ainda tinha um papel naquele mundo. Afinal, ele venceu a guerra, protegeu a terra. Será que sua existência ali já não fazia mais sentido? Mas, enquanto pensava, alguém passou por ele. Um rosto comum. Mas isso foi o suficiente para ele lembrar. Lembrar do verdadeiro motivo pelo qual lutou até o fim. Ele pensou nas pessoas que ama, nas que sempre protegeu, nas que ele estaria disposto a se sacrificar de novo se fosse preciso. E naquele momento ele soube. Não importa o que os outros digam, ele vai continuar ali. Vai encontrar novos motivos para ficar, novos laços para proteger. Foi assim que Jin-Woo decidiu. Ele não vai a lugar nenhum. No posto policial, Jin Cheol, detetive do departamento de homicídios, sentia que algo estava errado. Uma sensação estranha o incomodava, como se tivesse esquecido de algo muito importante. Quanto mais ele pensava, mais sentia que havia deixado passar algo que não podia ser ignorado. Um colega percebeu seu semblante preocupado e perguntou o que estava acontecendo. Mas Jin Cheol preferiu não responder. Pensou que se continuasse ocupado com o trabalho, talvez conseguisse afastar aquela sensação. Ao entrarem no departamento, encontraram alguns criminosos detidos. Mas ao invés de negar
os crimes, eles estavam apavorados, tremendo, dizendo que haviam visto sombras monstros. Um deles gritava que se não se entregasse em 24 horas, iria se arrepender de estar vivo. Desesperado, culpava a si mesmo por tudo e implorava para ser preso. Jinkyol achou aquilo tudo estranho demais e perguntou se todos haviam visto as mesmas criaturas. Eles confirmaram, e ele se perguntou como iria explicar aquilo para seus superiores. Logo em seguida, foi chamado para uma reunião com o chefe, que deu uma ordem inesperada: libertar os criminosos. Jinkyol não entendeu o motivo e protestou, dizendo que eles só estavam assustados ou sob efeito de drogas. Mas o amigo dele explicou que os testes deram negativo, estavam completamente sóbrios. E mais, já havia casos parecidos, com delinquentes cometendo suicídio após relatar encontros com essas tais sombras. Se usassem essa chance para observar o que aconteceria com eles, talvez conseguissem alguma pista sobre quem ou o que estava por trás disso tudo. Jinkyol questionou o que fariam se algo realmente acontecesse. Os colegas riram, dizendo que ele não parecia o tipo que acreditava em fantasmas. Resolveram levar os presos para um galpão isolado e esperar, curiosos para ver se algo aconteceria. Afinal, se essas criaturas estavam mesmo eliminando criminosos, talvez fosse até um favor para a cidade. Jinkyol ficou incomodado com o plano, mas decidiu participar. No galpão, um dos criminosos começou a gritar, implorando para ser preso, dizendo que ia morrer. O chefe mandou ele calar a boca, dizendo que estavam em uma investigação. O desespero do homem só aumentava. Faltando apenas 10 minutos para o fim do prazo, Jinkyol sentiu que algo na aura do preso tinha mudado.